Muito bem, a pergunta é, Filipão, é ou não é o novo técnico do Atlético? Nós temos várias pontas, várias fontes, mas as informações não estão batendo. A informação de um dos lados é que a reunião aconteceu agora há pouco e o acordo verbal está selado. A informação de agora há pouco. A informação que eu tenho lá do Atlético Paranaense, eu vou falar de quem que é, porque não pediram, obviamente que não pediu sigilo, do Alexandre Matos. Me disse aqui, não fomos procurados e o empresário do Filipão, o Machado, disse que também não foi procurado. Isso aconteceu comigo. No Atlético, eu fui falar com uma pessoa agora que me disse, nenhuma decisão está sendo tomada por mim. Ou seja, lavei as mãos. Agora eu vou para o Thiago Fernandes. Thiago Fernandes, Filipão foi procurado, reunião, acordo selado. Agora o Filipão chega com acordo selado, vai lá, procura a direção do Atlético, diz o que acertou com o Atlético, com o Paranaense, a coisa segue, não segue, estagnou. Por que de um dia você fala com o Bruno Lage, no outro você fala com o Filipão? Qual critério é esse? Boa tarde. Boa tarde, HG. Contando um pouquinho a história, a situação do Bruno Lage, o Atlético citou ontem dele, à noite, que não aconteceria a vinda dele para o futebol brasileiro. E aí, sobre o Filipão, o que eu consegui, HG, é um pouquinho diferente só. É que lá no Atlético, o Filipão já comunicou que foi procurado pelo Galo. Então, ele disse à diretoria do Atlético Paranaense que foi procurado pelo Galo, que o Galo tem interesse nessa contratação do Filipão como treinador. Até o momento, não me cravaram que existe um acordo entre as partes ou que a negociação esteja fechada, mas que o Filipão é uma das opções e, neste momento, a principal opção, porque é um nome que agrada ao colegiado. Porque hoje no Atlético, como eu já disse várias vezes aqui, não é só um nome que toma decisão, não é só o presidente, não é só o diretor de futebol Rodrigo Caetano, não é só o vice-presidente, existem os 4 R's, o presidente, o vice-presidente, o Rodrigo. Existe então um colegiado que ao todo é composto ali por 8 pessoas e essas 8 pessoas que definem os alvos para o cargo de treinador. E nesse momento o Filipão é o mais benquisto por esse colegiado do Atlético. Então existe a possibilidade sim do Filipão vir, mas aí, como eu reitero, viu, HG? A informação que eu tenho, e respeitando todas as outras, é de que essa negociação até deve avançar nas próximas horas, mas que ainda não está totalmente selada. E aí eu pergunto a você, Elton Novaes... Não, deixa eu perguntar ao Lu primeiro, que é nosso convidado de sexta-feira, que é sempre um prazer muito grande recebê-lo. Ô, Lu, eu não critico em hipótese alguma o Felipão. Eu respeito a história, eu respeito o cara ainda tá bem, o cara tá lúcido. O que ele fez e faz no futebol é realmente para ser aplaudido. O que me incomoda são os critérios. O que me incomoda são... De repente, nem é a falta de um grupo de processos dentro do clube, mas talvez não seguir os processos. Porque num dia você quer o Bruno Lages e no outro você faz reunião com o Filipão. Eu não consigo entender. O que você acha disso? O que você acha do nome? E você que é um homem muito bem informado, tem boas fontes também, o que você acha que vai acontecer? Vem ou não vem? Tudo bem, Everton? Boa tarde para você. É sempre um prazer participar do programa. Sobre essa situação de um dia conversa com o Bruno Lage, outro dia com o Filipão, é algo normal no futebol brasileiro, é mais um dia no futebol brasileiro, não é algo único do Atlético. Sobre o Filipão, respeito a sua história, último campeão mundial pela seleção brasileira, tem uma história até na Europa também, com a seleção de Portugal, por exemplo, é muito bem lembrado. Mas, Everton, estamos em 2023. O Felipão, hoje, não é um técnico que vai entregar um time que vai brigar por títulos. Isso, respeitando a história do Felipão, eu acho que ele não vai entregar isso no dia a dia. O treinador que está com 74 anos, vamos ver quem vai ser a comissão técnica que vem com ele. O Paulo Turra, por exemplo, não viria, que hoje é o treinador do Atlético Paranaense. Então, é algo que me incomoda. Mas pensando na cabeça dos gestores do Atlético, eu preciso de alguém, pensando na cabeça dos gestores do Atlético, que possa apaziguar os ânimos no vestiário. Alguém que possa blindar a bagunça que é o Atlético hoje nos bastidores, a parte externa do Atlético, alguém que possa blindar ali os jogadores. E esse nome é o Felipão. Vamos ver, por exemplo, o tempo de contrato. Se for algo até o final do ano que vem, já me incomoda. Eu não vejo o Felipão formando algo
a médio, longo prazo, por exemplo. Eu vejo o Felipão chegando para arrumar o vestiário primeiramente, fazer o feijão com arroz no dia a dia e entregar um time, digamos assim, que vá brigar por algo até o final do ano. Então, eu não vejo o Felipão a médio e longo prazo brigando por coisa grande, não. Em resumo, não gosto da escolha. Bom, ô Elton, tá uma loucura, tá uma loucura. Loucura. Porque é o seguinte, os seus amigos lá do GE deram agora que o Filipão está a caminho de BH. Vamos buscar no aeroporto, então. Então confirma aí com as suas fontes aí, que eu sei que são ótimas, porque agora eu tenho um recado para você. Se você é um empresário, ou de repente você pode até não ser um empresário, mas você quer se tornar um empresário. Você tem dinheiro, você quer fazer um investimento. Que tipo de investimento? Você quer abrir, você quer ter um próprio negócio, ser dono do seu próprio negócio. Aqui nós estamos falando de um negócio que é certeiro. Você tem um dinheirinho para investir, você quer montar uma farmácia. Mas não é uma farmácia, é praticamente uma loja, uma conveniência, porque tem de tudo nas nossas lojas. Então, se na sua cidade as farmácias são aquelas básicas, remedinho ali, aquele atendimento. Não, com a gente é diferente. Você vai ser dono de uma unidade Droga Rede ou Poupa Minas, faturando de 100 mil a 1 milhão por mês. Tem lojas que faturam até mais que isso. E aí nós vamos te ajudar desde a escolha do ponto para você montar a sua loja, até todo o suporte em TI, treinamento, marketing, negociação, gestão da sua loja, tudo isso com processos, com critérios. E aí tudo que você precisar a gente vai te ajudar. Você quer saber, você quer falar com a gente? Porque os valores para você abrir uma franquia são muito mais baixos do que você imagina. E você vai ser dono da sua franquia, recebendo todo o suporte da Afiminas, que cuida das marcas Droga Rede e Poupa Minas. Fale conosco, nesse QR Code aqui embaixo, só apontar sua câmera para cá ou chamar, atenção, chamar no 37, que é o WhatsApp, 99949-1070, 37 99949-1070. Fale conosco e seja dono do seu próprio negócio. Vem pra Afiminas Droga Rede e Poupa Minas. Os colegas... André, busca pra gente aí no GE. Parece que o GE acabou de... Aqui. Eu li o que é que o GE diz? O que ele deu é que tá mais próximo, que tá muito perto de acontecer a negociação. Tá muito recente, né, Thiago? Tá começando. Não deram. Mas assim, HG, é o que eu te disse. É basicamente o que você falou aqui, o que o GE deu. O GE não chegou a dar que ele já tinha comprado passagem, já estava chegando, nada disso. Eu conversei também com o Fred Ribeiro, que é um dos responsáveis por assinar a matéria, e aí ele explicou, falou, olha, Thiago, o que a gente deu é que a negociação está avançando, que a negociação está se aproximando de um desfecho. Vamos ver aqui a matéria, que inclusive, é deu. do Fred, do Pedro Spinelli e do Guilherme Frossard. Bom, então aqui, tá lá, o Atlético fica perto de Felipão após recusa de Bruno Lage. Essa aí, tem um da Itatiaia também, o André, daqui a pouco busca lá, para ver o que a imprensa está falando. Agora, eu tenho uma conversa aqui, eu tenho uma informação aqui de uma pessoa ligada ao futebol que me disse o seguinte, Elton, Machado, que é um empresário do Filipão, Machado colocando o Filipão grandão na mídia e todo mundo comendo. E aí, cara? Assim, a situação ela é muito complicada, né? O Atlético se vê refém da situação que se foi criada, né? Eu concordo com tudo que o Luciano falou. O Luciano foi perfeito. Só em um ponto que eu discordo. O Luciano falou que o Filipão é um cara que hoje não tem condições de levar um time a lutar por títulos. O Atlético Paranaense, o ano passado, disputou a cabeça do Campeonato Brasileiro e foi para a final da Libertadores. E a final da Libertadores, a situação só mudou por causa da expulsão, né, que aconteceu aí do Atlético Paranaense. Então o Filipão, para mim, é um cara que tem gana, que tem vontade e que ama o futebol. Isso não tem como ninguém negar. É um apaixonado pelo futebol, porque aos 74 anos ainda está buscando um grande time para disputar competições. É um cara que ama futebol. Já lembramos aqui que é um cara que foi campeão do mundo com a seleção. O último grande título da seleção brasileira veio justamente com o Filipão. Há 21 anos. E é justamente por causa do tempo que eu estou levantando essa questão. Porque ele está com 74 anos e ainda está sentando com vontade de vir para um grande time. Então eu respeito a história toda que o Filipão tem,
Valorizo demais essa história e não tem como virar as costas para tudo isso. Que, como eu falei, Luciano acertou em basicamente tudo nele. Que o Atlético busca um Bruno Lages, né? O Bruno Lages que é uma novidade da escola portuguesa, aquilo que está fazendo tão bem para o futebol brasileiro nos últimos tempos, e depois vai buscar o Filipão. Para mim, isso também tem que ser analisado. Mas que a gente tem que respeitar a história do Filipão, isso temos. Ô, Eltinho, e até uma coisa, todos esses caras, em algum momento, beberam na fonte do Filipão. Esses caras de Portugal? Sim. Esses caras? Sim, por causa o Filipão foi bem pra caramba na seleção Ô, portuguesa. Valu, procede que o colega acabou de dizer, o Filipão meio que montou uma escola, uma escola em Portugal, Abel Ferreira é discípulo, Luiz Castro é discípulo. Eu queria que o Valu desabafasse. Não tenho nada para desabafar. Primeiramente, já discordo você do Thiago Não é desabafar, é dar a minha opinião. Bom, primeiramente, eu queria dar boa tarde para todos que estão nos assistindo. Bem-vindo a esse 16 de junho de 1995, né? Porque a gente está voltando a mais de 25 anos atrás, no tempo. Luxemburgo no Corinthians? Quando estamos falando do auge de Luxemburgo e de Luiz Felipe. E só um detalhe. Essa é boa, você fazer algumas ponderações não significa que eu desrespeite a história do Luiz Felipe Scolari. Ele é um vencedor, ele venceu todos os torneios possíveis e impossíveis que ele poderia vencer. Só que, como disse o técnico do Rock Balboa, quem gosta, é o seguinte: carros de corrida se aposentam, cavalos se aposentam. Tem um momento que todo grande profissional vai se aposentar. O Luiz Felipe Scolari, como disse muito bem o Elton, esteve na final da Copa Libertadores do ano passado. Só que, por exemplo, o Thiago Fernandes, que gosta muito de cobrar, esse time tem que jogar mais, o Atlético tem que jogar mais, fez isso bastante na gestão do Cudê. Uma coisa eu já falo pra você, viu, Thiago? Não precisa de cobrar futebol que jogue mais o Atlético, porque se você tiver assistido Flamengo 0, Atlético Paranaense 0, pela semifinal da Copa do Brasil o ano passado, o Atlético tende a ser um time que vai ser a família Scolari, vamos saber sofrer, um time muito físico, mas não exija ideias. Porque, infelizmente, hoje, Vanderlei Luxemburgo e Luiz Felipe Scolari não trazem nada de ideias. E é um pavor quando o time, especialmente do Scolari, fica com a bola nos pés. Ô, Gaji, Isso não é de respeitar a história. E não foi a realidade. E não foi a realidade. E não foi o desabafo. E no Cruzeiro ele veio para Deixa eu blindar só- justamente a questão do deixa eu só- vestiário. E deu certo. Mas Brigando contra o negócio. mas naquele Cruzeiro diferente. ninguém deu certo. Eu sei que é diferente, mas ele ajudou. Não, ele deu certo. Nesse dia ele ajudou. Ele salvou o Cruzeiro na Série C. O contrato dele era até o final de mas o 2022 contrato- e ele cumpriu o Mas contrato. os caras não pagavam ele. Não, deu os certo. caras não pagavam Aí ele. é outra questão. Não, é por isso que ele Aí saiu. subiu, pô, mas não subiu. Ele saiu porque os caras não pagavam pra ele. Mas peraí, Não, HG. o time era diferente da Vai situação. falar que o cara saiu porque ele foi mal ou que o trabalho não era... Informação! Elton Novaes está chegando porque tem informação. Dei uma saidinha ali para bater um papo rapidamente com o Guilherme Frossá, que é do Globo Esporte, né, que é da Globo, do Sport TV, e ele confirmou que o Filipão é o novo técnico do Atlético. Eita! Eu acho um bom nome, Boa, HG. Gui. Eita! Ô, HG. Eita! Pera. Para! Só que o problema maior, sabe o que é? Não, É que você tá- os caras de lá, quer dizer, você é Anderson, nem reunião aconteceu, nem procurado foi. Das duas, uma. Ou o Felipão deu um galope gostoso nesses caras do Atlético Paranaense, ou esses caras do Atlético O Filipão Paranaense... avisou que foi procurado. Não. Confia em Não mim. tô falando de avisar que foi procurado, é uma coisa. Outra coisa é você se encontrar, decidir, acertar e depois não falar nada. Ele tem que falar em algum momento, mas ele porque tá sendo agora. Alguém está sonegando informações pra nós. Que é um direito, direito da fonte, tá? Tá sendo construído tudo, né? Peraí, deixar de dar uma informação muito importante, pelo menos do meu lado. Eu consegui a confirmação de que ele já havia avisado Por que isso. você tá rindo? Não, porque ele avisou, ué. Porque o Filipão avisou o Atlético Paranaense que tinha sido procurado pelo Você Atlético. conversa sério rindo? Eu sou um cara muito feliz, né? Felicidade de fazer isso com as pessoas. Mas, ô, HG, E o menino Frossá é bom. me deixa elogiar o Filipão, me defender dessas... Peraí, esses pô. estapafúrdios do Balu. Peraí. Não, você precisa entender. Você precisa entender que uma coisa é valorizar a história, valorizar que o cara 70 e poucos. história. Aliás, 70 e poucos. Ô, meu irmão, conta uma coisa. pra você. 74, Quando eu era criança na década de Setarismo 80, que chama. eu via os caras do tiro de guerra 07019 lá de Divinópolis, eu achava os caras velhos. Os caras de 18 anos fazendo tiro de guerra, eu achava os caras velhos. Eu achava os caras velhos.
Hoje você vai lá, os caras tudo com cara de menino. É. Por quê? A longevidade está em evidência. Opa, informação. Pera aí. Vem cá, você vai ler. Deixa eu ver. Pera aí. Não vai ler o nome, né? Pelo amor de Deus. Não vou ler o nome, não. Pera aí. Aqui é a última aqui. Fechou. Alguém... Pode falar, pô. Conta pra gente, hein? Não, é que tem uma É pessoa... o que tá dentro da caixa que a gente quer Não, saber. é que calma que nós vamos falar. Deixa eu falar aqui, deixa eu falar das